Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo, ao nosso estudo. Meus amigos, vocês já prestaram atenção no poder da palavra? Nós estamos lendo um livro aqui e eu estou achando maravilhoso. Já li esse livro outras vezes, estou relendo, mas é um livro fantástico. Livro de Miramês pela psicografia de João Nunes Maia. O nome do livro é Horizontes da Fala. Ele também escreveu um outro livro chamado Horizontes da Mente, que é maravilhoso também. E esse livro tem despertado em mim algumas ideias, algumas sensações muito interessantes. A gente lida com a palavra no dia a dia, tanto em sala de aula, quanto no trabalho espiritual. E esse livro vem trazer um esclarecimento muito grande sobre o poder da fala. A fala, ela é uma característica própria do ser humano. Existem os animais que repetem fala, como o papagaio, por exemplo, mas eles não falam, eles apenas repetem aqueles sons. O ser humano ele tem uma capacidade de gerar pensamentos complexos e traduzir esses pensamentos através da fala, através da linguagem oral. E esse livro ele vem falando algo muito interessante, porque muitas vezes nós não sabemos como que a nossa fala influencia as pessoas que estão ao nosso redor e também influenciam a nós mesmos, na nossa mente, e até no nosso corpo, até na nossa saúde. De acordo com o teor das nossas palavras, nós geramos uma energia em volta de nós, que nós chamamos de psicosfera. Então a palavra ela pode curar ou ela pode destruir também. Olha bem o que esse autor vem falando. Vou pegar alguns trechos aqui só para mostrar para os amigos, porque é muito interessante mesmo. Na hora de falar, sintoniza os sons com a força do puro amor, para que a regência da conversa possa expandir a vida, na multiplicação da própria vida. Olha bem que interessante. Quando nós estamos conversando, nós não percebemos, mas nós geramos ali em torno das palavras que estamos usando, que é o revestimento dos pensamentos que estamos emitindo, nós geramos um campo de energia em torno de nós que envolve a pessoa, também que está conversando conosco, ou o grupo que está conversando conosco. Se as nossas palavras são palavras ríspidas, palavras de agressividade, palavras negativas ou palavras de maledicência, falando mal de alguém, nós não percebemos, mas nós estamos gerando uma energia destrutiva que vai detonando a harmonia daquele que está ouvindo, inconscientemente, e prejudicando a nós mesmos. Como, por exemplo, quando a gente para conversar com uma pessoa e aquela conversa é tão negativa, a gente sai esgotado, a gente sai parecendo que levou uma surra energética, porque a vibração abaixou através da fala. Ao mesmo tempo, quando a gente vai conversar com uma pessoa, com um grupo, se as conversações elas são baseadas no amor, se elas são baseadas em pensamentos de esperança, de fé, mesmo se a gente estiver fazendo uma análise crítica sobre alguma coisa, mas se o revestimento desse pensamento, a energia desse pensamento é de fé, é de cura, é de paz, é de fraternidade, o que o autor vem falando é que isso multiplica a vida. Ou seja, isso gera bons frutos naqueles que estão ouvindo, na mente deles, porque é como se a sua palavra fosse trazendo luzes para dentro do inconsciente da pessoa, e aquilo vai harmonizando, e também vai trazendo luz para você mesmo que está falando. Porque quando nós estamos falando, o primeiro a ouvir somos nós, porque o nosso ouvido está mais perto da boca. Então nós também estamos criando uma atmosfera positiva para nós mesmos, que vai nos trazer saúde e vai nos trazer paz interior.
Existe uma pesquisa científica muito interessante de um japonês, alguma coisa Emoto, que é o nome dele, tem na internet. É só digitar na internet assim, mensagens da água. Ele fez uma pesquisa com a água, como que ela é influenciada pelas palavras que são ditas em torno dela. As palavras, se nós orarmos em torno de um jarro de água, as palavras e a energia que as palavras conduz faz as moléculas da água se harmonizarem e se tornarem, formam formas muito geometricamente perfeitas. Ele pesquisou isso, ele observava no microscópio. Ao mesmo tempo, se em torno de um jarro de água você gritar, você falar palavras de baixo calão, ofensivas, as moléculas de água se desarranjam todas, ficam todas harmonizadas e a fotografia no microscópio dá para perceber que ela está toda sem forma. Então ele conseguiu comprovar que as palavras que são usadas interferem na estrutura molecular da água presente. E aí percebam bem, o nosso corpo, mais de 70% dele é constituído por água. Então aquilo que falamos influencia a própria estrutura molecular do nosso organismo também. Pode harmonizar ou pode desarmonizar. Então o teor da palavra, o modo de falar pode trazer saúde e paz ou pode trazer desequilíbrio. No Evangelho a gente lê, a gente percebe que fala-se que os discípulos de Jesus eram conhecidos pelo modo de falar. Porque o modo de falar cristão evangélico é aquele modo de falar que exprime uma energia de paz e não de ódio. Então, se a gente quiser saber como nós estamos, um termômetro muito interessante é observarmos como estamos falando. A nossa fala, ela traz equilíbrio e paz para o ambiente, ou a nossa fala traz desequilíbrio e perturbação? É muito forte isso, meus amigos. O poder da palavra é muito grande. A ciência programação neurolinguística tem comprovado isso, que os tipos de palavras que usamos pode transformar a nossa vida, transformar a nossa maneira de olhar a vida, a maneira de olhar as pessoas, a maneira de olhar a nós mesmos. Então, isso nós temos agora um poder de decisão de usar as palavras que queremos. Se a partir de agora nós optarmos por usar palavras mais brandas, mais otimistas, de mais esperança, podem ter certeza, o dia muda, o dia se transforma. Se desde o início do dia, ao acordarmos, nós já acordamos agradecendo, usando palavras de agradecimento, aquilo já vai trazendo para o nosso inconsciente uma luz, uma energia positiva de harmonia. Então tá aí, meus amigos, uma dica para quem quiser ler esse livro, é excelente, o Horizontes da Fala. Tem mais coisas que ele fala aqui que é muito interessante. Olha aqui, ó. Vigia o teu falar, como fazes com teu filho recém-nascido. Vigia a tua fala, como costumas fazer com teu soldo de difícil aquisição. Vigia a tua pronúncia, como observas o que comes todos os dias. Eu já percebi claramente essa importância da fala um dia que eu estava assistindo uma entrevista com um monge budista, me parece, ou hindu, alguma daquelas áreas lá do hinduísmo, do Oriente. E o monge, ele falava, e enquanto ele falava na entrevista, muitos anos que eu assisti, eu lembro que eu ouvindo a fala dele, eu entrei num estado de relaxamento, um estado meditativo que nós chamamos, e eu percebi que era a fala dele que estava induzindo esse estado que eu estava entrando. Depois o entrevistador até falou com ele, olha, quando você fala,
parece que a gente entra em meditação, a gente está lá no seu templo meditando. E aí eu percebi, puxa vida, olha o poder da palavra. Quando uma pessoa fala, geralmente ela não transmite apenas o conteúdo da fala, ela transmite também a energia que ela vive, o estado interior dela. Sempre quando alguém fala com alguém, ele não transmite apenas o saber, transmite também o ser, transmite quem ela é. Quando você se expressa, você está expressando a sua alma, não apenas os conteúdos, o assunto sobre o qual você está falando. A energia sua é transmitida através da fala. Então, meus amigos, vai aí a dica, vamos prestar bastante atenção nas nossas palavras para nós construirmos um ambiente cada vez mais harmônico, mais pacífico em torno de nós e dentro de nós também. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e muita paz.